Seja bem-vindo à iniciativa Com o Coração nas Pernas, a evolução silenciosa da doença venosa crónica no inverno. Uma iniciativa da Sábado com o apoio da Servia Portugal Especialidades Farmacêuticas, no qual vamos abordar várias temáticas em torno da doença venosa crónica e especialmente a importância da sua monitorização no inverno. Esta conversa está a ser transmitida em streaming para a homepage e Facebook da Sábado e passo então a apresentar as nossas oradoras convidadas, a doutora Joana Ferreira, cirurgiã vascular, e a doutora Margarida Santos, médica interna de Medicina Geral e Familiar. Bem-vindas e obrigada por terem aceitado o nosso convite para esta conversa. Antes de começarmos a iniciativa Com o Coração nas Pernas, a evolução silenciosa da doença venosa crónica no inverno, vamos perceber um bocadinho o que é que os portugueses sabem sobre esta doença. Sabe o que é a doença venosa? Não muito bem. Não? Não sei muito bem, já ouvi falar, mas não tenho bem a noção. Sei que tem a ver com as varizes, certo? Não. Não tem ideia nenhuma. Nem, talvez só sobre o veneno, não. Não, senhor, assim de repente não estou a ver. Penso que é uma doença dos vasos sanguíneos, de circulação. Pronto, por exemplo, você vai ter um ataque cardíaco. A veia está cheia, a veia está... Para mim é isso. Vai ter um ataque, de repente as veias do coração ficam tudo cheia e não tem como circular. E acontece, muitas vezes, morre do coração. Não é isto? Para mim é. Costuma ter as pernas pesadas e cansadas no final do dia? Não. Pronto, eu também pratico desporto e por isso não tenho esse tipo de problemas. Não, graças a Deus não. E também quando as tenho, ponho sempre as perninhas para cima. Muitas vezes, no verão então é horrível. Super aquela cansada, como tivesse assim uma coisa puxando atrás, que às vezes tenho que parar um pouquinho. Nem sempre, de vez em quando, mas depois passa. Costumo ter bastantes vezes. Qual é a sensação que tem? Elas estão mesmo, é como dizem, elas são mesmo, estão mesmo pesadas e elas realmente ficam um bocadinho mais vermelhas, assim quando estão mais arroxeado. Eu acabo por também tenho um bocadinho mais de... tenho problemas de circulação. E já falou com o seu médico sobre isso? Já. Já fiz exames. Eu acabo por ser mais aconselhada às vezes na farmácia do que poder usar. Ainda não fui ao médico ver mesmo em concreto. E em que período do ano sente as pernas mais cansadas? No inverno ou no verão? No verão. No verão, com o calor. No verão. Para mim é no verão. Agora que já vimos que nem toda a gente sabe exatamente, apesar de ter doença venosa crónica, o que é esta doença, e eu começo por si, doutora Joana, o que é exatamente a doença venosa crónica? Muito boa tarde. Efetivamente, como nós vimos no vídeo, há muitos portugueses que não sabem o que é a doença venosa crónica, sabem que está associada às varizes, o que é verdade. E a doença venosa crónica é definida, digamos, como o conjunto de sintomas, ou seja, queixas que os doentes têm, relacionados com alterações na função e na estrutura das veias. Ou seja, quando nós falamos de doença venosa crónica, não estamos só a falar de varizes. Varizes é apenas uma pequena percentagem da doença venosa crónica. A doença venosa crónica estende-se desde aquelas pessoas que têm aquelas ararinhas vasculares até formas mais graves da doença, que são as úlceras venosas, ou seja, as feridas associadas à doença venosa crónica. As pessoas têm esta noção quando procuram, doutora Margarida, o médico, que podem ter uma doença que pode ser apenas uma questão, como muita gente refere, ligada ao verão?
Sim, acho que não. Acho que as pessoas, acho que isto é uma doença muito subvalorizada, não é? Aliás, os sintomas são muito subvalorizados. Muitas vezes as pessoas queixam-se de pernas cansadas, queixam-se de uma dor ou de um inchaço nas pernas, mas não fazem ideia que aquilo se associa de facto a uma condição médica e que muitas vezes convém fazer exames diagnósticos, convém fazer um bom exame objetivo, uma boa história clínica, para ter a certeza e para perceber qual é a causa desses sintomas, até porque há muita coisa a fazer para prevenir e para melhorar os sintomas. Mas acho que há muita gente que não faz ideia que há de facto aqui toda uma doença por trás destes sintomas. Que causas é que estão por trás destes sintomas? A principal causa é uma causa genética. Portanto, todos nós conhecemos pessoas com varizes, e eles dizem que têm um familiar próximo que tem varizes. Portanto, um dos principais fatores é genética. Outro fator que está associado à doença venosa crónica é a idade. Ou seja, à medida que aumenta a idade, aumenta a prevalência da doença venosa crónica e aumenta manifestações, portanto, a doença venosa crónica torna-se mais grave. Outro dos fatores de risco associado à doença venosa crónica é o género feminino. Portanto, a doença é mais frequente nas mulheres do que nos homens. O número de gravidezes é também um fator de risco que contribui para a doença venosa crónica. A obesidade atinge várias patologias, incluindo a doença venosa, e a obesidade está associada a manifestações mais graves também da doença venosa crónica, como por exemplo a úlcera venosa. Quais é que são os primeiros sintomas, os primeiros sinais de alerta que chegam a um consultório ou que as pessoas devem procurar em casa e pensar, se eu tenho isto, devo procurar mesmo um médico? Eu acho que qualquer sintoma que acabe por ter um impacto significativo na vida da pessoa deve ser sempre reportado ao médico. Até pode não ser uma coisa grave, mas vale sempre a pena falar disso. Geralmente, quando a pessoa sente que tem um inchaço muito frequente, e atenção que isto, agora é engraçado as pessoas associarem muito ao verão, mas a verdade é, e precisamente eu acho que o nome também desta conversa também vem um bocadinho por causa disso, isto não é uma doença que só acontece no verão, isto é uma doença crónica e é uma doença que, apesar de alguns sintomas serem agravados no verão e, portanto, serem mais óbvios no verão, como o inchaço das pernas, como o cansaço, a dor, etc., é uma coisa que persiste o ano inteiro e, portanto, muitas vezes os sinais que levam o doente à consulta já estão numa fase muito avançada, que é pena porque isto é uma doença, quanto mais precocemente for diagnosticada, mais temos a fazer. Mas geralmente o doente já só vem quando ou já chega ali alguma ferida, ou já tem os pés tão inchados que nota que o calçado não é da mesma forma, ou quando tem um cansaço com um grande impacto. Mas na verdade, assim que sentimos que temos as pernas muito cansadas e que isso já começa a ter um impacto grande na nossa vida, eu acho que vale a pena ser visto por um médico. Há pessoas que lhes chegam ao consultório também a dizer há anos que eu sentia isto e só agora é que me queixei? Ou... Sim, acontece, mas também acontece outra coisa muito curiosa que eu estava aqui a ouvir a Margarida e estava-me a lembrar. Há doentes que vêm ter connosco porque têm varizes, porque notam que têm varizes e não valorizam as queixas. Só quando nós perguntamos, mas sente a perna cansada e pesada? E eles dizem que sim, realmente sinto. Mas achei que era normal e no verão sinto mais, mas acho que é de calor. Portanto, há muitos doentes que, sem dúvida, não valorizam, que acham que é normal ter as pernas cansadas e pesadas, portanto, não associam uma doença. E mesmo as próprias varizes, há doentes que acham que é normal, com a idade, ter varizes. Portanto, é uma doença que é, muitas vezes, subvalorizada pelo doente. Diga. Ia perguntar se as pessoas também podem desvalorizar por acharem que passo o dia de pé ou passo o dia sentado, e até com a pandemia e o teletrabalho, as pessoas mexem-se menos agora, não é? Se isso também é um fator para tentarem desvalorizar a doença. É verdade, as pessoas notam, atribuem muito os sintomas ao facto de estarem de pé e não valorizam como sendo uma verdadeira queixa, como estando associada à doença. Em relação à pandemia, por acaso foi muito curioso, porque quando as pessoas estiveram muito tempo em teletrabalho, muitas notaram que os membros inferiores estavam inchados e foram-nos procurar. Quando nós, depois
Quando nós reabrimos os consultórios, muitos doentes foram-nos procurar e disseram: passei muito tempo sentado e notei que as minhas pernas incharam. E, portanto, vieram-nos procurar logo depois no desconfinamento. Isto também lhe aconteceu, a pandemia ter esse impacto? Claro, e aqui também eu acho que há outra coisa, que é a pandemia também fez com que de repente o sedentarismo aumentasse um bocadinho, não é? O sedentarismo, portanto a pessoa não fazia exercício. E aqui voltando um bocadinho à causa da doença, na verdade nós sabemos, portanto, as veias são o que vai fazer o retorno venoso, não é? Voltar a trazer o sangue das pernas para o coração. E há umas válvulas que fazem com que não haja um refluxo, portanto, com que o sangue não volte para trás, porque as veias por si só não conseguiam ter força suficiente para levar o sangue ao coração. E o que acontece é que os músculos também têm uma parte importante nesta fisiologia, portanto os músculos também quase que funcionam como uma bomba que ajuda a empurrar o sangue. Quando a pessoa está mais parada e, portanto, depois de um ano de sedentarismo e de deixar de fazer tanto exercício e estar mais sentada, estes músculos também não bombeiam também o sangue e, portanto, houve de facto, sem dúvida, eu acho que uma maior consciencialização destes sintomas que fez com que, sem dúvida, que mais pessoas se queixassem destes sintomas. E outra coisa curiosa é que as pessoas, quando passaram mais tempo em casa, tiveram mais tempo para observar as pernas. Eu também notei isso no meu consultório. Portanto, muitos doentes começaram a observar as pernas, viram que realmente tinham varizes ou raios e procuraram-nos logo depois do desconfinamento. E essa procura é importante para travar a doença, ou seja... Exatamente. Como disse a Margarida muito bem, portanto, esta é uma doença crónica, portanto, nós devemos identificar os doentes o mais precocemente possível para implementarmos medidas para evitar que a doença agrave e que nos surjam em fases muito avançadas, ou seja, os doentes em fase avançada têm alterações da estrutura da pele, alterações essas que muitas vezes nós não conseguimos reverter e que são provocadas pelas varizes. Muitas vezes têm a pele escura, castanha, a pele sem elasticidade e é provocada pelas varizes. E mesmo que nós consigamos operar esses doentes, muitas vezes já não conseguimos reverter essas alterações. E um dos grandes problemas da doença venosa crónica é as tais úlceras venosas, ou seja, as feridas provocadas pelo mau funcionamento das veias. Feridas essas que comprometem muito a qualidade de vida do indivíduo e, portanto, é fundamental, em parceria com os nossos colegas de Medicina Geral Familiar, nós conseguimos identificar estes doentes e começar a tratá-los. Sendo uma doença crónica, não basta o que muita gente às vezes pensa de eu ponho um creme no verão quando sinto as pernas mais cansadas e, portanto, depois no inverno ando o inverno todo bem e acabam por estar a agravar a doença. Claro que não, até porque, lá está, se voltarmos aqui a pensar porque é que isto acontece, não é? Não é como se no verão as veias decidem, não, agora não funciona bem, mas no inverno vamos lá. Claro que existem fatores no verão que agravam um bocadinho as queixas, não é? Nomeadamente o calor, mas eu sinto que isto até agora, quer dizer, nós agora estamos em novembro quase e há dias em que quase que dá para ir à praia, não é? Portanto, esta variação de temperatura já não é tão frequente e depois também há muitos outros hábitos que não variam com o verão e com o inverno. Isto do sedentarismo, estarmos muito tempo sentados, às vezes usarmos muita roupa apertada, não termos, se calhar, tanto cuidado com a alimentação como devíamos. Há aqui uma data de coisas que não é sazonal e, portanto, isto não é de todo uma doença que só acontece no verão e daí a importância dos doentes estarem alerta, de também no inverno se preocuparem com estas queixas e procurarem ajuda médica para perceber de que forma é que podem prevenir e melhorar a evolução da doença. E que formas, ou seja, falou aí também da questão da alimentação, o que é que as pessoas podem fazer, que tipo de tratamentos é que podem ir fazendo quando lhes é diagnosticada esta doença venosa crónica? Então, eu acho que a alimentação, na verdade, é muito mais simples do que a maioria das pessoas pensam, porque o que nós temos com a alimentação é garantir que temos todo o aporte de nutrientes que precisamos, e isso é fazer uma dieta variada, que tenha proteína, que tenha hidratos de carbono, portanto o arroz, as massas, tudo mais, e que também tenham um aporte de gorduras boas, portanto, gorduras, por exemplo, no azeite temos muito, nos peixes gordos, e depois não há nada que uma pessoa que se diga, uma pessoa não pode comer isto. Às vezes tem muito mais a ver com o controle de porções, porque o que nós queremos é que a pessoa mantenha um peso saudável, mas também uma relação com a comida saudável. E, portanto, às vezes é mesmo mais uma questão de gerir porções, de perceber, ok, se calhar estou a consumir um bocadinho mais de energia do que aquilo que eu preciso. Isso tudo acaba por ter um impacto maior. Há uma colega, a minha orientadora, na verdade, que diz muito isto e que é verdade. Nós temos de imaginar, quando temos excesso de peso, que cada 5 kg a mais é como se andássemos com um garrafão de 5 litros em cima.
Ora, o nosso corpo, eu penso, se eu andar com 2 garrafões de 5 litros em cima, eu vou ficar de certeza mais cansada, as minhas pernas vão de certeza ficar mais doridas e é um corpo que vai de certeza dar um bocadinho mais de si. E portanto nós, quando reduzimos o peso para um peso que é mais adequado, é aqui facilitar um bocadinho também o trabalho dos nossos músculos, das nossas veias e tudo mais. Portanto, acho que em termos de alimentação é essencialmente ser equilibrado, uma alimentação variada e ter cuidado com o excesso calórico e manter as porções. E quando é preciso ver uma nutricionista também, que acho que ajuda muito. Que outros tratamentos é que as pessoas podem recorrer, não é? Uma vez com esta doença? Além do tratamento básico que nós todos devemos fazer, como disse a Margarida muito bem, no fundo ter um estilo de vida saudável, praticar exercício físico, que é fundamental, pôr os membros, as perninhas ao alto, tudo isso contribui para a melhoria da doença venosa crónica. Depois o tratamento é um tratamento adaptado a cada doente e a cada fase da doença. Portanto, todos os nossos doentes devem passar por um tratamento médico, ou seja, por fármacos que melhoram o funcionamento das veias, não só com o objetivo de melhorar os sintomas, mas também de prevenir a evolução da doença. Muitos dos nossos doentes devem usar meia elástica e depois, de acordo com o tipo de doença venosa crónica, nós temos diferentes tipos de tratamento cirúrgico ou não cirúrgico. Há tratamentos para diminuir aquelas aranhinhas vasculares que muitas vezes estão em injeção, é a escleroterapia, a injeção de um líquido para fazer desaparecer. Depois, doentes com varizes podem ser submetidos a tratamento cirúrgico ou outros tratamentos que nós hoje temos menos agressivos, como laser e radiofrequência. E em fases mais avançadas, podemos eventualmente, em doentes com feridas, ter que fazer mesmo intervenções no sistema venoso profundo. Por exemplo, há aquela ideia de quando se anda de avião se deve usar meia elástica. Isso é para toda a gente ou só para quem tem doença venosa crónica? O uso de meia elástica quando os doentes andam de avião tem muitas vantagens. Uma das grandes vantagens é diminuir o edema associado à viagem de avião. Portanto, os doentes, as pessoas comuns que andam de avião devem usar meia elástica porque diminui o edema associado, melhora os sintomas da doença venosa e, de certa forma, evita as tromboses venosas profundas. Portanto, é aconselhável usar a meia elástica quando viajam de avião. Mas para toda a população? Ou... Sim, eu recomendaria para toda, sim. Sim, eu acho que isto em medicina é sempre... Claro que cada caso é um caso, não é? E claro que há pessoas em que eventualmente pode haver alguma contraindicação, mas desde que não haja contraindicação, claro. Acho que sim, acho que é uma medida que pode ajudar. Sim. E há outras atividades ou outros momentos? Cada vez eu uso quando faço bancos e que estou muito tempo e quando estou muito tempo ou sentada ou de pé e sei que vou estar com as pernas muito imobilizadas e depois há situações pós-cirúrgicas às vezes, portanto situações em que nós sabemos porque o facto das pernas estarem mais paradas e durante muitas horas nós não nos levantarmos, não alterarmos aqui não melhorarmos aqui a circulação, faz com que o sangue esteja mais parado e, portanto, contribui aqui para este aumento da tensão nas veias e depois para o agravamento dos sintomas. Portanto, há outras situações em que a pessoa sabe que vai estar mais tempo parada, em que pode fazer sentido, mas acho que é sempre bom também validarem com o vosso médico. Há pouco falava que as mulheres têm mais probabilidade de ter também a doença. Isso significa que há também uma maior resistência por parte dos homens em procurar ajuda, em reconhecer que têm uma doença feminina, por assim dizer? Essa pergunta é muito interessante em relação aos homens, porque os homens... É muito frequente os homens terem varizes mesmo visíveis e de grandes dimensões e nem valorizarem. Por várias razões. Primeiro, porque a doença venosa crónica é menos sintomática nos homens, ou seja, as mulheres têm, por regra, mais sintomas, mais queixas relacionados com a doença venosa crónica do que os homens. E, portanto, os homens têm varizes muitas vezes e não têm sintomas, portanto, não valorizam. Isto por um lado. Por outro lado, os homens não estão tão atentos às pernas. As mulheres estão muito mais atentas, olham muito mais para as suas pernas do que os homens e, portanto, os homens acabam por desvalorizar. E eu noto muitas vezes que são as mulheres que trazem os homens, que dizem assim, olha, traga aqui o meu marido porque eu reparei que ele tem uma variz. Mas os homens têm doença venosa crónica e têm muitas vezes doença venosa crónica avançada e, claro, também precisam de ser tratados.
Também acontece... Sim, também, aliás, eu acho que vejo muito mais mulheres na prática e de facto acho que também é capaz de haver aqui uma componente hormonal que faz com que, e depois, por exemplo, a gravidez, não é? Apesar de tudo, a gravidez faz com que aumente muito a pressão abdominal e, portanto, o retorno do sangue da veia para o coração também acaba por ser um bocadinho dificultado. Mas sem dúvida que isto é um ótimo ponto que a doutora Joana refere aqui, porque de facto acontece muito os homens valorizarem ou dizerem, mas a mim, porque as pessoas pensam muito na doença venosa crónica também do ponto de vista estético, não é? Claro. Não gostam de ver uma variz e não gostam. Exato. Mas vai para além da estética, porque é um sinal, sim, mas a doença venosa crónica não é só uma variz, há toda uma há todo um mecanismo que faz com que aquilo aconteça e que venha ao de cima. Por isso é que também não é correto pensar eu tenho uma variz, sou operada e por isso vou ficar bem a seguir. Exatamente, muitas vezes, mas isso... É isso. Não, é mesmo verdade. Aliás, eu costumo dizer aos meus doentes que é uma doença venosa crónica, ou seja, nós tratamos a variz, mas o tratamento da doença é muito mais complexo do que a cirurgia. É um tratamento que começa com uma adoção de estilo de vida saudável, com fármacos venoativos, e estes doentes necessitam de um acompanhamento para sempre. Portanto, o tratamento da doença venosa crónica não se esgota na cirurgia de varizes, vai muito para além disso. E, portanto, os doentes não ficam completamente tratados com uma cirurgia de varizes. O que é que depois se faz ou o que é que se vai fazendo complementar a uma cirurgia? Além de todas estas medidas de melhoria de estilo de vida, medicamentos, nós vamos acompanhando o doente e ao longo do tempo, se aparecer outra variz, outra manifestação, temos realmente que novamente os tratar, operar, dependendo da circunstância. Portanto, isso é... depois também acompanhado na medicina geral e familiar, esta ideia, não sei se os doentes aparecem a dizer, doutora, mas eu fui operada e agora tenho aqui outra variz, como é que é possível? Sim, acontece muito. Mas é verdade que eu acho que cada vez mais é importante haver aqui um acompanhamento multidisciplinar, não é? Porque, apesar de tudo, nós fazemos um acompanhamento mais crónico e a verdade é que eu vejo, os doentes que eu vejo de 6 em 6 meses, ou alguns até com mais regularidade se for preciso, enquanto que a nível hospitalar não é possível, porque a quantidade de doentes também é um bocadinho diferente. E portanto haver aqui este acompanhamento também, porque muitas vezes, lá está, é no médico de família que também vamos conseguir orientar e perceber, ok, por agora estas medidas de prevenção e de cuidados base é suficiente, agora não é, vamos ter ou de fazer um exame para perceber como é que está o funcionamento das veias e passar ao especialista. Portanto, acho que essa gestão muitas vezes acaba por ser feita no médico de família com muito apoio do cirurgião vascular ou de quem acompanhar também. Isso também lhe acontece, ainda fui operada há pouco tempo e já tenho... E já tenho uma variz. Sim, isso acontece e acontece outra coisa que é... nem toda a manifestação da doença venosa crónica se trata com a cirurgia de varizes, ou seja, aquelas pessoas que têm aquelas aranhinhas vasculares e aquelas veias reticulares, essas não desaparecem com a cirurgia de varizes. Eu até, nos doentes que eu opero, digo, olha, estas aranhinhas, estes raiozinhos, isto não vai desaparecer com a cirurgia, portanto, vamos operar e depois, mais tarde, se quiser, tratamos estes raiozinhos. Pronto, e o tratamento aí é diferente, ou é com laser ou com escleroterapia, que é um tratamento que nós fazemos de injeção de um líquido dentro da veia para desaparecer. E, portanto, isso pode acontecer. Mas há pessoas que até distinguem as duas doenças não associando que estão na mesma família, não é? Exatamente. Porquê? Porque as aranhinhas vasculares, os derrames, os doentes muitas vezes consideram que é estético. E não é verdade, porque essas aranhinhas vasculares estão muitas vezes associadas a sintomas e sintomas que comprometem a qualidade de vida. E pensam que essas aranhinhas são estéticas e as varizes, muitos pensam que já é doença, mas ainda há doentes que acham que as varizes é estético, também há doentes. Por exemplo, alguns doentes acham que é normal com o envelhecimento ter varizes, o que não é, é uma doença. E com que idade? Ou seja, nós estamos muito a falar de que a idade é muito associada, mas imagino que nem todos os doentes sejam idosos, não é? Não. Assim, a doença venosa crónica começa a manifestar-se com mais frequência a partir dos 25, 30 anos. Mas nós já tratamos adolescentes com varizes, com verdadeiras varizes. Portanto, a doença venosa crónica, na verdade, começa a surgir por volta dos 10 anos. Depois há um aumento crescente nos 20, 30. E à medida que a idade aumenta a prevalência da doença e surgem formas mais graves da doença.
e isso também se reflete, não é? Essa ideia de que... E também pode estar associado a algumas profissões, a alguma... atividades que as pessoas praticam. Sem dúvida alguma, aliás, vemos muitos médicos, é o caso, ou muitas pessoas que lá está, trabalham mais sentadas e aparece a qualquer idade. A ideia de que só quando uma pessoa tem mais idade é que aparece não podia ser mais longe da verdade, porque claro que aumenta a prevalência, mas a verdade é que eu sinto que cada vez mais vejo em consulta pessoas mais novas que me pedem algum apoio e dizem porque é que eu sinto as pernas tão cansadas, independentemente se é verão ou inverno, e o que é que eu posso fazer a mais. E depois também a componente estética, eu acho que também é uma coisa que cada vez mais as pessoas se preocupam, mas sim, sem dúvida que isso é cada vez mais frequente. E depois, lá está, há profissões que claramente há uma maior prevalência, muito por esta componente de ou estarem mais sentados ou estarem em posições semelhantes, e agora com o teletrabalho, lá está, também tinha falado no início, também acontece ainda mais, portanto... Sem dúvida que sim. Porque se calhar há esta ideia de que as pernas estão mais cansadas quando andamos mais, quando nos mexemos mais, mas não. Acontece, até é um fator preventivo, não é? Porque lá está, temos os músculos a ajudar a bombear aqui o sangue para trás. Quando estamos mais tempo sentados e mais tempo parados, há ali um estagnar que não é positivo para este tipo de sintomas. E por isso é que eu acho que com o teletrabalho e com tanta gente mais sedentária, isto também veio revelar-se um bocadinho na consulta e cada vez temos mais pessoas a queixar-se e a procurar apoio nesse sentido. O que é que aconselham, não é? Por quem está a trabalhar ou no seu dia-a-dia, o que é que se pode fazer para ir evitando o aparecimento da doença? Ir-se levantando. Eu faço sempre uma coisa que é vou chamar todos os meus doentes à sala de espera, portanto em vez de chamar com a senha vou lá, porque é logo uma maneira de me levantar. Isto podem fazer no teletrabalho por um cronómetro ou ter alguma maneira de se relembrarem, ok, vou ter de ir à cozinha buscar um copo de água em vez de ter se calhar o copo de água já aqui, ou vou ter de em 20 minutos levantar-me e caminhar nem que seja um bocadinho, depois de ser ativo. A técnica de pôr as pernas também para cima, às vezes dormir com uma almofada também ajuda, não é? Porque estamos a ajudar o retorno venoso, a alimentação saudável, o exercício, tudo isto pode ajudar. E profissões mais sedentárias eu acho que é bom, algumas até faz sentido usarem as meias de compressão. E depois outras, é isso, é ter estes pequenos lembretes para nos irmos levantando e estando mais ativos. Posso só dar aqui um truque que nós às vezes damos aos nossos doentes que trabalham muitas horas sentados, é pôr um banquinho ou uns livrinhos ao lado e de vez em quando subir, embora estando sentados, subir para os livrinhos e depois descer os livrinhos, no fundo, como se caminhassem uns degraus enquanto estão sentados, porque esses movimentos melhoram, como disse a Margarida muito bem, o retorno venoso. Outro dos truques que melhora muito o retorno venoso é apoiar os pezinhos no calcanhar e depois baixar os pés. Portanto, isso são tudo movimentos simples que podemos fazer na posição sentada e que melhoram o retorno venoso. Por exemplo, quando refere dormir com as pernas levantadas, mais uma vez pergunto se é para toda a gente, se é nos dias em que nos sentimos particularmente cansados. Esse conselho é um excelente conselho, dormir com a perna elevada. Aliás, há vários estudos que demonstram que dormir com a perna elevada melhora a perfusão da pele e melhora a oxigenação da pele, porque uma das repercussões da doença venosa é realmente alterar a estrutura da pele. Portanto, dormir com os membros inferiores elevados é muito importante, mas é muito difícil. Porque nós aconselhamos os nossos doentes, mas, por exemplo, doentes com patologia osteoarticular não conseguem. Doentes com patologia cardíaca, nós elevamos os membros inferiores e eles agravam a patologia cardíaca ou com patologia respiratória. Portanto, se o doente tolerar, se o doente conseguir, é ótimo. Mas na vida real nem sempre é possível. Mas no final do dia, depois de trabalhar, estar umas horinhas, uns minutinhos, com as pernas elevadas, isso já é mais simples. Aquelas pessoas que não fazem nada disto e que não têm esta doença, isso é tudo genética? Há pessoas com sorte. Há pessoas que realmente têm uma excelente genética, que são obesas, que não comprem e que efetivamente não têm doença venosa. E depois temos outros que são uns cumpridores e que têm doença venosa e que têm doença grave. Mas o mais importante é, se as pessoas notarem que têm os primeiros sintomas, é recorrer, em primeiro lugar, a médicos de medicina geral familiar, como a doutora Margarida, e depois ao especialista, no sentido de tentarmos controlar a doença, porque sabemos que, por exemplo, em meios urbanos, onde há um maior acesso a cuidados de saúde,
a doença venosa crónica não é tão grave como em meios em que o acesso aos cuidados de saúde não são tão bons. Aí nós temos a doença venosa crónica em fases muito mais avançadas e com complicações associadas à doença. Que tipo de complicações é que depois podemos estar a falar? Porque não se trata apenas da parte das pernas, não é? Da circulação, mas há complicações que podem ser mesmo muito graves, não é? Sim, uma muito frequente, que a doutora Joana já falou muitas vezes, é das úlceras, das úlceras venosas, que é uma patologia. Portanto, são estas feridas que acontecem e às vezes são muito difíceis de tratar, porque já é uma zona mal vascularizada e, portanto, onde os tecidos têm mais dificuldade em regenerar e, portanto, são às vezes feridas que nós vemos no hospital, úlceras com anos de evolução e muito, muito difíceis de tratar e, de facto, diminuem muito a qualidade de vida do doente. E depois, a nível hospitalar, não sei o que é que vem mais, mas isto eu acho que é a complicação que nós vemos mais e que nos assusta um bocadinho mais. Há várias complicações associadas à doença venosa crónica. Além da úlcera, que nós já falamos, uma das complicações é aquilo que nós tecnicamente denominamos por varicorragia, ou seja, uma variz rebentar e sangrar. E realmente é um terror para o doente, e se o doente sangrar muito, pode ter consequências bastante graves. Outra das consequências é a tromboflebite, ou seja, as varizes... Que é muito frequente também. Que é bastante frequente, e a tromboflebite também pode originar uma embolia pulmonar e os doentes podem morrer. Curiosamente, a Margarida disse uma coisa muito interessante, que é verdade, que as úlceras venosas demoram muito tempo a cicatrizar, comprometem a qualidade de vida, mas tem outra complicação associada, que é uma úlcera venosa pode, ao longo do tempo, evoluir para um tumor da perna, que é uma complicação rara, que nós muitas vezes não pensamos, mas úlceras que não cicatrizam, que demoram muito tempo a cicatrizar, ao longo do tempo podem evoluir para um tumor, portanto um carcinoma, no nome técnico, e muitas vezes o tratamento é uma cirurgia de amputação. E eu, infelizmente, já vi alguns casos, que são raros, mas já vi. Portanto, é muito importante os doentes, perante os primeiros sinais e sintomas, recorrerem ao seu médico e não desvalorizarem as queixas. E não desistirem do tratamento assim que começar a fazer efeito. Exatamente, porque isto, lá está, depois é tal coisa, passa ao verão, já não preciso de fazer nada de alívio, já não preciso fazer exercícios, já não nada. Mas não, é uma doença que, da mesma forma que está lá o ano inteiro, também é preciso tratar e prevenir o ano inteiro e não só quando sentimos os sintomas de forma mais exuberante. Não sei se depois destes tratamentos se os sintomas voltam. Os sintomas, outro aspecto muito, muito interessante também da doença venosa crónica é, mesmo doentes que são operados às varizes, que isso também acontece, mesmo depois da cirurgia, muitos doentes mantêm alguns sintomas. Porquê? Porque a doença, parte dos sintomas, está relacionado com as veias pequeninas, ou seja, é microvascular, ou seja, do ponto de vista de queixas, muitas das nossas queixas estão relacionadas com fenómenos inflamatórios microvasculares, daí que os doentes são operados às varizes e as queixas não desaparecem. Por isso é que temos doentes sem varizes e com queixas. Porquê? Porque a doença não está só associada às varizes, também está associada a fenómenos inflamatórios microvasculares. E, portanto, mais uma vez é preciso insistir no tratamento médico, porque a doença não é só uma doença cirúrgica, é uma doença médica e cirúrgica. Diríamos quase que cirúrgica só nos casos mais já de fim de linha, não é? Exatamente, cirúrgica só... Exatamente. Idealmente é isso, idealmente até é uma doença que é acompanhada logo desde o início e que, portanto, eu estou sempre a lutar para que eles não tenham de recorrer à cirurgia vascular. Mas às vezes, claro que é preciso e às vezes, do ponto de vista estético, também tem um grande impacto e lá está, e depois também vai ajudar na própria evolução da doença. Mas, idealmente, estes estilos de vida e estas medidas farmacológicas e as outras medidas médicas também têm um impacto muito grande, pelo menos para atrasar esse momento em que, ok, temos de ter aqui algum apoio. Até porque, se calhar, nem toda a gente está indicada para depois fazer o tratamento cirúrgico. Não é? Isso é verdade. Nós procuramos, atualmente, e com as técnicas que temos, nós procuramos adaptar o tipo de tratamento ao doente. Efetivamente, nem todos os doentes precisam de uma cirurgia, digamos, clássica, porque nós agora temos outras técnicas, como o laser e a radiofrequência, e tentamos adaptar. E alguns doentes precisam de cirurgia, mas também temos um outro grupo de doentes, que é doentes que precisam de cirurgia, que deveriam ser operados, mas atendendo ao facto de terem muita idade ou muitas comorbilidades, não podem ser operados.
E por isso, mais uma vez, é importante identificar cedo, referenciar cedo e operá-los antes de terem comorbilidades que impeçam a cirurgia, se necessitarem de cirurgia. Se necessitarem, melhor. Pode passar anos até precisarem de uma cirurgia, desde que sejam acompanhados logo no momento... Exatamente. E às vezes lá está, este apoio de uma consulta de cirurgia vascular é muito importante, nem que seja para nos dizerem, ok, por agora pode ser tratado com medidas sintomáticas quando houver este ou outro agravamento, e às vezes também nos apoiamos em meios complementares de diagnóstico para perceber, ok, há aqui uma insuficiência, a que nível e a que grau é esta insuficiência, mas é sempre bom fazer o diagnóstico atempadamente e depois então essa gestão de cuidados hospitalares ou cuidados de saúde primários, portanto na medicina geral familiar ou mais na cirurgia vascular, vai-se fazendo consoante o tipo de doente, mas ter esse diagnóstico e ser visto, e nem que seja para nos dizerem, ok, este doente pode continuar aí mais um bocadinho e depois vir cá, ou esperar que vamos atrasar nessa evolução, ou então ao contrário, não é? Doentes que precisam de uma intervenção mais precoce para não atrasar e não agravar a doença. Por isso é que esse contacto e ou seja, este contacto entre os cuidados primários e secundários é tão importante. Eu ia só dizer que a Margarida está aqui e muito bem a falar dos exames complementares de diagnóstico. Nós, para estudarmos as veias, o exame que usamos é um ecodoppler, que é um exame não muito complexo, é uma ecografia para ver as veias, que nos permite dizer quais são as veias doentes e depois também orienta-nos no tratamento. Portanto, é um exame que não é agressivo para os doentes, portanto, os doentes podem fazer. Sim, não dói nada. Não dói nada. É uma ecografia, mas para ver o fluxo das veias. Exatamente, para ver o fluxo das veias. E que outras doenças é que estão mais associadas, normalmente quando aparece a doença venosa crónica, que outras doenças é que estão mais associadas nestes vários, a hipertensão e doença cardíaca às vezes associam-se um bocadinho, doentes diabéticos, mas muito porque os fatores de risco muitas vezes são os mesmos, não é? Estas doenças crónicas não transmissíveis, como a diabetes, a hipertensão, a insuficiência cardíaca, são doenças que muitas vezes se relacionam com os estilos de vida, e a doença venosa crónica também tem aqui algum impacto. Nós sabemos que os estilos de vida também têm algum impacto, e portanto geralmente quando o doente é sedentário, quando não tem ou fumador até, ou não tem cuidado com os seus estilos de vida, muitas vezes acabam por surgir estas doenças que têm muitos fatores comuns, mas é porque os fatores de risco são muito semelhantes. Portanto, não sei o que acham, mas eu acho que... Não, a Margarida pôs aí um ponto fundamental, que é, sem dúvida, muitas vezes as doenças estão associadas porque a causa é a mesma. Por exemplo, a diabetes está associada à doença venosa crónica, e um dos mecanismos da associação é exatamente a obesidade. Exatamente, está associado. O tabagismo é um fator de risco para as varizes e é um fator de risco para muitas patologias, portanto, acabam por estar associadas. Por exemplo, os doentes com insuficiência cardíaca muitas vezes acabam por ter alterações na estrutura da pele no contexto da insuficiência cardíaca, portanto, existem aqui várias patologias que estão associadas. O facto de ter dito há pouco, não é, que se pode começar a desenvolver até logo a partir dos 10 anos, que é uma surpresa para muita gente, tem muito a ver também com esses estilos de vida, porque imagino que mesmo que fosse genético, possivelmente só mais tarde se poderiam revelar, não é? Nesses grupos doentes que têm a doença tão cedo, eu penso que a componente genética é determinante mesmo, tem um peso muito, muito importante. Em idades mais avançadas, penso que os fatores de risco são importantes. Mas é verdade, nós às vezes temos doentes com 20 anos que dizem assim, mas eu não sou muito novo para ter varizes. Eu disse, não, por acaso não, que nós operamos adolescentes, não é? 14 anos com varizes, não é? Isso pode acontecer, eventualmente pode acontecer. Mas não tem necessariamente a ver com o estilo de vida mais sedentário dos jovens? Dos jovens, não. Da minha experiência e daquilo que eu sei, não tem a ver propriamente com os jovens terem mais sedentários. Aliás, os estudos que dizem que as varizes começam por volta dos 10 anos são estudos da década de 70, portanto são estudos em que nós, aqui em Portugal, não tínhamos um estilo de vida tão sedentário como atualmente. Portanto, nesses adolescentes, eu penso que não, que é sobretudo componente genético. Portanto, não houve assim uma alteração, não tem havido uma alteração do tipo de doentes que têm esta doença venosa crónica? Não, quer dizer, eu acho que há no sentido em que cada vez as pessoas estão mais conscientes, claro. E, portanto, a doença talvez
esteja tão presente como estava há uns anos, mas felizmente cada vez mais as pessoas estão mais alerta e também eu acho que estas conversas e pronto, estimular a literacia em saúde também é importante precisamente para isso, não é? Para que os doentes saibam reconhecer e se calhar uma patologia que antes era muito desvalorizada tem de começar a ser menos desvalorizada e o doente perceber, ok, isto não é normal eu sentir, portanto eu quero uma opinião médica, quero fazer exames para perceber se estou bem ou não e se preciso de mais alguma terapêutica ou não. Eu posso só dizer que eu não trabalho assim há muitos anos, mas quando comecei a trabalhar, eu notava que os doentes vinham ter connosco em fases muito mais avançadas. Portanto, felizmente, agora há uma preocupação de toda a sociedade e os doentes procuram-nos numa fase mais precoce. E isso é positivo. Uhum. E o que é que se faz? Lá está, a esses doentes mais jovens é possível aguentá-los com terapias complementares mais tempo do que os mais idosos? Os jovens muitas vezes estão muito motivados para um estilo de vida saudável. Isso é verdade. Se nós realmente conversarmos com eles e explicarmos, eles estão mesmo muito motivados para um estilo de vida saudável. Às vezes é difícil dizer-lhes é uma doença crónica, é necessário fazer sempre tratamento. Portanto, é difícil, por exemplo, em doentes que têm edema dos membros inferiores, em que a meia elástica é muito eficaz e que reduz muito o edema. É difícil dizer tem que usar sempre meia elástica, porque é um tratamento para toda a vida e é um tratamento que incomoda. Portanto, se começarem a fazer tratamento em idades mais jovens, é uma vida inteira em tratamentos e é difícil motivá-los para um tratamento crónico. Uhum. Como é que se pode motivar um jovem para um tratamento crónico? Ainda por cima, lá está, no caso de uma meia elástica que também não é particularmente visualmente muito atrativo, não é? Sim, eu acho que a parte da motivação vem muito sempre da parte da educação para a doença, ou seja, o que eu quero, eu acho que nós como médicos o nosso papel nunca é obrigar ou dizer claro, não, tem de fazer isto, senão não é assustar o doente, é mais perceber o tipo de doença que tem e o impacto que uma meia elástica pode ter, não é? Qual é a função de uma meia elástica, como é que isto vai ajudar e acima de tudo fazer com que o doente perceba que não ter estes cuidados pode trazer mais riscos e pode tirar qualidade de vida, não é? Com as tais úlceras ou com as outras queixas no futuro e, portanto, explicar estas coisas ao doente, explicar que... E também compreender que, ok, de facto é desconfortável ter de estar a pôr uma meia elástica todos os dias e às vezes chegar ali a um consenso é importante para que o doente tenha uma maior adesão terapêutica. Isto é com todas as terapêuticas em medicina. Quanto mais nós explicarmos e nós sabemos que quando o doente sabe porque é que está a fazer aquela terapêutica, geralmente a adesão terapêutica é maior. Sim, mas eu posso dizer em relação à meia elástica que felizmente também tivemos uma evolução enorme em termos do design da meia elástica e as meias elásticas são cada vez mais confortáveis, mais bonitas, existem já meias elásticas com cristais, meias elásticas de várias cores, meias elásticas muito atrativas e é possível andar com uma meia elástica e de saia e ninguém notar que é uma meia elástica. Portanto, também tivemos uma evolução nesse sentido e, portanto, nem tudo é mau, portanto, em relação às meias elásticas. Se pudessem deixar para finalizar uma mensagem de apelo ou de que as pessoas tenham atenção, o que é que diriam no caso do diagnóstico e desta doença? O que eu diria é realmente, perante os sintomas de perna cansada e pesada ou na evidência de alguma aranhinha vascular ou variz mesmo, devem recorrer em primeiro lugar ao seu médico assistente, ao seu médico de família ou a um especialista no sentido de começarem o tratamento o mais cedo possível. Acho que a minha mensagem final vai um bocadinho de encontrar isto, não é? As pessoas conhecerem o seu corpo, estarem alerta, observarem e valorizarem os seus sinais e as suas queixas e também perceberem que lá está, é uma doença crónica, que o tratamento e que a supervisão desta doença não deve ser feita apenas quando as queixas estão mais agravadas, mas sim ao longo de todo o ano, precisamente para prevenir que a doença evolua de forma mais rápida e com piores consequências. Muito obrigada pela vossa participação. Obrigada. E também a todos os que assistiram a esta conversa no âmbito da iniciativa Com o Coração nas Pernas, a evolução silenciosa da doença venosa crónica no inverno, organizada pela Sábado com o apoio da Servia Portugal Especialidades Farmacêuticas. Tenham uma boa tarde e boa semana.